Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Antes do relato da situação de hoje, quero mandar parabéns aqui, vamos lá, vamos ver. Hoje, este vídeo vai ao ar no dia 3 de abril. O Rubem Martins, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, deixou um recadinho. Manda um alô pra mim, faço aniversário dia 3 de abril, sempre assisto seus vídeos. Rubens, parabéns, felicidades, muito obrigado pela sua participação. Muitos e muitos anos de vida a você, Rubens, que acompanha o canal Ponto de Vista aí em Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado, viu? E a situação de hoje, vamos ver, ele diz assim: Olá, André, olá. Quando comecei a participar do canal, suas respostas vinham com mais rapidez. E isso não tem acontecido mais pelo sucesso que tem alcançado cada vez mais pessoas. Parabéns. Muito obrigado. Meu querido, aliás, eu vou fazer, no dia do aniversário do canal, que vai ser dia 15 de abril, eu vou fazer um vídeo falando dos bastidores do canal Ponto de Vista. Realmente, antes, o e-mail chegava, por exemplo, na segunda-feira, na outra segunda já estava gravado, ele ia ao ar, já era vídeo-resposta. Foi participação gradual das pessoas, não é? Quanto mais o canal foi ficando conhecido, mais as pessoas foram participando, mais e-mails chegando. Hoje, de fato, hoje você, quando envia o e-mail para o canal, você já recebe uma resposta automática explicando as diretrizes e o funcionamento do canal e explicando, gente, que hoje, o e-mail para sua situação chegar aqui na minha mão e eu estar aqui de frente da câmera lendo e gravando a resposta, são 5 meses. Antes eram 7 dias, agora são 5 meses. E olha, de coração, muito obrigado pela confiança, pela participação. Bem, resolvi te mandar esse e-mail para que você mais uma vez possa me falar seu ponto de vista e também para ver o quanto foi importante seu vídeo. Ah, safadinho, então eu já fiz um vídeo para você, né? André, vou te contextualizar da minha história, bem rápido. Eu sou o Sombra do Passado. Ai, meu querido, mas não tem como eu lembrar, viu? Então tudo bem, tá, me contextualizou, você já me mandou um e-mail, mas agora, querer que eu lembre qual foi a sua história, mas olha, impossível, né? Hein, clorofilada? Às vezes eu esqueço até o seu nominho, né? Hein? Lindeza do pai. Coisa rica. Então, tá, tudo bem. Você até contou a história do seu amigo, que era bem parecida com a minha. Tá, tudo bem. A minha ex-namorada tinha antes de mim um relacionamento com um cara mais velho. E terminamos por ela me dizer que ainda gostava do ex dela. Sofri muito, porque coloquei nela muitas expectativas. Claro, né, meu querido, todo término, ele vai acarretar sofrimentos, principalmente quando a gente colocava bastante expectativas naquela relação. Então, quando há essa quebra de expectativas, o sofrimento é ainda maior. Porque quando a gente já percebe que não tem futuro mesmo, entende? Que as coisas desandaram, que a gente não pode contar com a pessoa, parece que a gente sofre, não é? Mas parece que o sofrimento é menor do que quando a gente projetava muitas expectativas, tinha uma projeção de futuro e isso vai por terra. Então, claro, existem graus e níveis de sofrimento, e esses níveis de sofrimento eu acredito que eles sejam proporcionais a tudo isso que estava envolvido numa relação. Tudo isso tem que ser levado em conta, evidentemente. Terminamos e ela depois veio atrás de mim querendo conversar.
Eu não quis voltar pela confiança que eu mesmo não tinha nela. E hoje, depois de muito tempo, estou bem, mas me sinto muito só. Tenho feito mudanças em minha vida. Tenho me afastado de todas as pessoas que me fazem mal, que me colocam para baixo, inclusive alguns amigos que só sabem olhar meus defeitos, julgando o tempo todo. Olha, aqui eu acredito que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando eu falo nos vídeos que a gente tem que se afastar daquelas pessoas que nos fazem mal, que querem nos pôr para baixo, pessoas negativas, tá? Sim, óbvio, né? Ponto. Agora tem que tomar cuidado, porque às vezes frases fora de contexto, né, ou uma frase mal interpretada, aí aquelas pessoas que não gostam de reconhecer que erram, elas podem usar inclusive o meu vídeo para legitimar a não mudança delas. Olha que engraçado. Quando na verdade é o que eu mais prego. O que eu mais prego é a pessoa olhar para dentro de si mesma, reconhecer as suas fragilidades, as suas limitações, os seus defeitos e empreender um processo de mudança. Aí tem gente que não quer fazer isso e aí usa algum vídeo meu, por exemplo, em que eu falei de se afastar de pessoas que querem nos pôr para baixo, pessoas que querem falar só dos nossos defeitos. A pessoa usa isso, inclusive para, olha lá, tá vendo? O André, bem que o André falou. Então eu vou me afastar desses amigos porque na verdade eles só querem o meu mal. Quando na verdade o princípio que norteou, não é? O puxão de orelha que eles deram em você era o princípio bom. Um princípio, cara, você precisa mudar, cara. Cara, toma cuidado, meu. Olha o que você está fazendo. Você sabe que eu já vi muita gente assim. Muita gente que briga com os amigos e fala assim: gente, eu tô falando do que aconteceu no meu namoro, eu tô falando com vocês e vocês estão defendendo a pessoa. Eu sou amigo de vocês, vocês tinham que estar do meu lado. Não, pera lá. O amigo verdadeiro é aquele que vai mostrar sim, vai olhar na nossa cara e vai nos dizer o que ele de fato enxerga. Porque os falsos são aqueles que na nossa frente vai falar: você tá certo. Quando na verdade ele estava a fim de catar a menina que você estava ficando. Você tá certo, você tem que fazer isso mesmo, não é isso? E depois ele vai lá cutucar ela no Face. Entende? E vai oferecer o ombro e falar: você tá certa ter deixado ele é um cara cabeça dura, ele isso, ele aquilo, foi buzinar no ouvido. Olha se não é por aí as coisas, gente. O amigo verdadeiro é aquele que vai falar na nossa cara, muitas vezes coisas que a gente não quer ouvir, que é o meu princípio aqui também. Eu vou muitas vezes falar na sua cara, você que me assiste aí, eu não tenho problema de olhar ou de ler o e-mail seu aqui e falar na sua cara o que eu penso. Eu não tenho esse problema não, porque eu não estou aqui para falar o que vai lhe agradar não. Eu estou aqui para falar a exposição dos fatos, independente. Eu não estou aqui para dar ibope. Ai, porque precisa falar isso, André? Porque eu não tenho produtores, eu não tenho ninguém aqui para me regrar, para dizer: você não pode dizer isso. André, você não pode falar que está nervoso, você não pode se irritar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Meu, aqui não tem essa. Aqui eu não estou norteado por padrões de ibope, entende? Por audiência, ou por isso, por aquilo, não. Não é o princípio desse canal. Tô cagando e andando pra ibope, audiência, diabo a quatro, desde que eu não fuja da minha verdade. Então é isso que eu tô falando aqui. Tem que tomar cuidado. Cuidado porque para não distorcer as coisas. Às vezes as pessoas estão nos dizendo, não porque elas querem nos colocar para baixo, não. Mas porque, na verdade, elas percebem que se a gente tivesse essa mudança, a gente iria era ficar para cima. Elas estão querendo, na verdade, nos apoiar. Elas estão querendo nos dar um empurrão para que a gente avance, para que a gente melhore, para que a gente progrida. Mas para isso, elas precisam mostrar as nossas mazelas.
Entende? Elas precisam escancarar e nos mostrar os porões do nosso eu com os quais a gente tem medo muitas vezes de enxergar as teias, as coisas escondidas, comportamentos que não fazem bem. Os amigos, eles querem fazer isso. Os caras ficam querendo me colocar para baixo, olha lá, ó. Será que estão querendo me colocar para baixo? Ou estão querendo me alertar sobre algumas situações? Não estou dizendo que é o seu caso, hein, meu querido? Não estou dizendo. Estou usando apenas a sua frase para fazer um alerta. Se fosse o seu caso, eu falaria. Não estou dizendo especificamente a você. Estou fazendo um alerta geral para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Gente, vamos tomar cuidado e vamos dar ouvidos a algumas admoestações que as pessoas nos fazem, algumas advertências que elas nos fazem. Às vezes é mais fácil acreditar que a pessoa está querendo me colocar para baixo, porque na verdade eu não quero enxergar aquela verdade que a pessoa acabou de me mostrar. Sou um cara do bem e nessa minha nova fase de tentar ser independente e gostar mais de mim, de vez em quando acordo triste, meio sem rumo. Meu querido, isso faz parte de qualquer pessoa que está em processo de construção. Diga-se de passagem, todos nós estamos, não é? Todo dia a gente não é uma construção? Quem de nós que acha... Será que tem alguém que já acha que está pronto? O duro que tem, né? O duro é que tem. Vê que engraçado, eu pergunto, eu mesmo respondo, né? E eu garanto que você me assistindo aí, você também respondeu. Eu garanto que sim. A hora que eu perguntei, será que tem gente que pensa que tá pronto? Garanto que você, tem, André. Se tem. Eu garanto que esse bate-papo aqui... Por isso que eu gosto desse bate-papo, sabe? Parece que eu tô vendo você aí no seu computador, juro pra você. E tem, né? O duro que tem mesmo. Essas pessoas que se consideram prontas já. Não tenho mais nada pra aprender. Imagina, quem quiser que me aceite assim, do jeito que eu sou. Quer dizer, a gente sempre tem que estar se reavaliando, se reconstruindo. E isso, às vezes, a gente vai entrar em crise existencial. Este é o princípio da filosofia. Quando eu comecei a fazer filosofia, os professores falavam, olha, quem faz filosofia e não entra em crise não é um verdadeiro estudante de filosofia. Então, a filosofia nos colocava em crises existenciais assim, bravíssimas. Depois de ler Nietzsche. Meu Deus do céu. Depois que você lê Nietzsche, depois que você lê Marx, quando você lê Freud... A psicanálise de Freud. Enfim. Esse é um processo de construção e reconstrução. Então tem dia que você vai acordar triste. Você está neste processo de reavaliação, não é? De construção de si mesmo, de mudança, de adequação ao seu eu, ao seu interior. Eu acho natural, muitas vezes, não é? Esses gráficos irregulares na nossa vida. Mas estou buscando, no campo do amor e no campo da amizade, reformular. Que bom! Parabéns! É isso aí! Aspectos que possam me fazer melhor e mais seguro. Parabéns, meu querido! É isso mesmo, gente! A gente tem que buscar isso, seja no campo do amor, no campo da amizade, no campo profissional, no campo pessoal, em todos os aspectos que constituem o nosso viver, a gente tem que buscar essa reformulação. É o que eu estou dizendo, né? Acabei de dizer, do construir, do reconstruir, muitas vezes do demolir, sabe? Às vezes a gente tem que demolir, gente, algumas concepções que só nos fazem mal. A gente edificou alguma coisa totalmente errada e a gente se enclausurou atrás daquela concepção rígida e inflexível. Tem que botar abaixo aquilo. E lógico, isso muitas vezes mexe, traz as crises existenciais. Só me resta dizer, em suma, que nada disso
Tanto o término quanto fugir de críticas exageradas tem sido fácil para mim. Se puder mais uma vez colocar seu ponto de vista, agradeço. Muito obrigado. Colocado está, meu querido. Né? Já fui falando, já fui respondendo ao longo do e-mail e falando de todo esse processo de construção, reconstrução, de analisar certinho as situações, enfim. Crises, a gente tem que... não tem o ideograma chinês, né? Que para crise, o mesmo ideograma para crise é para oportunidade. Muitas vezes parece frase clichê, parece frase mágica de autor de autoajuda ou de um filósofo de autoajuda que quer falar bonito, então fala, onde há crise devemos enxergar a oportunidade. Não, gente, é uma frase real. Apesar de parecer clichê, sim, muitas vezes é através de uma crise que a gente acaba descobrindo oportunidades. É quando a gente coloca em crise quem de fato somos, é que talvez ali a gente encontre a oportunidade de nos encontrarmos. Com quem de fato somos, colocamos em xeque, colocamos em crise uma concepção que tínhamos e que não era legal. Então a gente colocou em xeque quando eu falei de derrubar concepções e os muros nos quais a gente muitas vezes se tranca lá atrás, aquelas concepções rígidas e inflexíveis, porque a gente tem medo de se encontrar, porque a gente tem medo de olhar para quem de fato somos. Quando a gente derruba tudo isso, é uma crise. Mas talvez seja a crise que vai nos mostrar a oportunidade da gente vislumbrar toda uma liberdade que a gente não tinha antes de trás desses muros. Eu sei que parece às vezes coisa muito, não é, no mundo das ideias, ou então palavras soltas e frases prontas, mas é a realidade. É a realidade, através desses exemplos, a gente tem que começar a ter estratégias e ações concretas. Fazer essa autoanálise, não ter medo de olhar para dentro de nós mesmos, de percebermos situações, não é? De encararmos as situações de frente. Quando a gente encara as situações de frente, a gente tem possibilidade de enxergá-la sem medo. Não é? Enxergar a situação de frente e aí vislumbrar o que precisa ser feito, como a gente precisa agir. É isso. Inscrevam-se, eu, Clorofilada, Peixa, ficamos aqui aguardando a sua inscrição. Dê um like, a Peixa adora quando você dá um like. A Clorofilada, meu Deus do céu, ela faz até o dobro, né, de fotossíntese. Quando você dá um like, inscrevam-se, participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog, do Ponto de Vista em 5 minutos. Muito obrigado e um forte abraço.